Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Título: Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e o desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. São Lucas capítulo 16, versículo 13. Então, aproximou-se dele o mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamais bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi, todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. São Mateus capítulo 19, versículos 16 a 24. São Lucas capítulo 28, versículos 18 a 25. São Marcos capítulo 10, versículos 17 a 25. Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir uma parábola. Havia um rico homem, cujas terras tinha produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo, assim: Que hei de fazer, pois já não tenho lugar para onde encerrar todo o que eu vou colher? Aqui está, disse o que farei. Demolirei os meus celeiros, e construirei outros maiores, onde porei todas as minhas colheitas e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. São Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Título: Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguiu devido à multidão, por ser ele de baixa estatura. Por isso correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a este lugar, Jesus dirigiu para o alto olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja do que for, indenizo-o com 4 tantos. O que Jesus lhe disse:
Esta casa hoje recebeu a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Parábola do mal rico. Havia um homem rico, que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que este pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, e me manda Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu no tormento. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que alguns dos mortos ressuscite. São Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passando logo o tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou à conta. Veio o que recebera 5 talentos e lhes apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és severo, homem, que ceifas onde não semeaste e colhe de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei
e que colho onde nada pus. Devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto, dar-se-á a todos os que já têm, e estes ficarão cumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tira-lhe-á o mesmo, tirar-lhe-á mesmo que pareça ter, e será esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Título: Utilidade providencial da riqueza. Prova da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilham, os que os ajudaram, e faz-se insensível e egoísta e vão. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui, e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos, e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens que lhe era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo. Não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, se nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isto o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em que sua acepção rigorosa seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males da terra, seria demais a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que mais útil lhe poderia ser. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente mais houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir bem. Se não é o elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce incessantemente,
preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com mais segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Título: Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que admitindo, desse ela desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dá-lhe o livre-arbítrio. Quis Deus que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todas as possuam ao mesmo tempo, e acontecer além disso que se todos a possuíssem ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque, sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem prova de paciência e de resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta:
Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato, porque se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual, e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem de que a possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vêm serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão quando os homens se regenerarem pela lei da caridade. Instruções dos Espíritos, título: A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao que chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ou ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se procura com os que ali seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo o de que lá, aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinha na terra, que posição ocupava, se era príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascoal, Genebra, 1860. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direi, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários.
porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém, quando senão pedidas de todo o dinheiro mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que ao morrer alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes? De certo, porquanto, se Deus não quiser que ela lhe vá ter as mãos, nada prevalecerá contra sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que se prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus tido em vistas recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente as utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Título: Emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, ecônomo, infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra. Faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, com os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, o das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a de ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Cheverat, Bordeaux, 1861. Quando considero a brevidade da vida dolorosamente, me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material.
passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, e que quase nenhum tempo consagreis, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, à vaidade ou de vos entregares a excessos. Que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe. Que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que insuficientes. Por cúmulo de cegueira, não raro é ver-se prevalecendo-se de uma existência dita de sacrifício de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Aquele que um amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona sujeita a penosos trabalhos. Insensatos! Credes então, realmente, que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo e pela cupidez, ou pelo orgulho, quando negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezaste o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Um Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens de Deus, que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas de emprego que lhe haja dado em virtude de seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para os outros. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a miséria das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimos proveito, os que assim as empregam deixariam de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós, ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor. O vosso coração será o primeiro a dessedentar-se dessa fonte benfazeja. Já nesta existência, fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito direi, pois dai esmola quando for preciso. Mas tanto quanto possível, convertei-a em salário,
a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fénelon, Argel, 1860. Título: Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís a vossa faculdade de amar. Com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exacerbada a sórdida avareza. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar-se ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo de vossa família, quer a tenhais ganho com vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tende de lhes restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo pelo menos caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazei questão de lhe retribuirdes escrupulosamente, e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial, que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele seus filhos. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensaste quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos que um dia teríeis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade da terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos haveres? A morte inflexível, inexorável, rasga o véu sobre que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo de que vos havíeis deslembrado e que neste momento enverga diante de ti a toga de juiz. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que muitas vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que é apenas cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito próprio. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade da caridade. Economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convém, e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel que a ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos
e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhe uma lição de egoísmo e endurecer-lhe o coração? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro, se credes que desse ponto granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-los para com vós mesmos. A um homem que muito haja trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens, é comum ouvir dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Este homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro é maior e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se este homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta e impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que os outros, pois quanto melhor cada um conhece por si as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se a socorrer os outros. Infelizmente, nem sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não raro vê-se o arrivista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades o desgraçado que lhe pede assistência em vez de acudi-lo e acaba dizendo: faça o que fiz, segundo o seu modo de ver. A bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Percebe-lhe a ele exclusivamente o mérito de que a possui. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem um homem o direito de os dilapidar, como não tem o de confiscar o seu bem proveito. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Um que despenda a mancheias o ouro de que disponhas para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, sem saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu mos havias dado e mos tiraste, faça-te a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submisso. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que tirou. Resisti animosos ao abatimento, ao desespero que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra. E essa ideia vos ajudará a desprender-vos desses últimos. O pouco apreço que se liga a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que dele se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, por compreender essa profética palavra do Salvador: o meu reino não é deste mundo. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua,
condenando-se a uma voluntária mendicidade. Porquanto, o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus a outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, tu me destinaste um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Aí tendes, meu amigo, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei orientar-vos como poucos. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se presenteasseis contas de uma tutela, como se prestasseis conta de uma tutela. Não sejais depositários infiéis, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgais com o direito de dispor, em vosso exclusivo proveito, daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres saúda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantina, 1861. Título: Transmissão da riqueza, para encerrar o capítulo. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la a seus descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. São Luís, Paris, 1860.